Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Neste programa, vou conversar sobre segurança pública com o professor da USP, Leandro Piquet Carneiro, que coordena o Programa de Pesquisa em Segurança e Criminalidade do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da USP. Vou puxar o assunto, professor, perguntando, existe uma receita para combater a criminalidade? Armando, eu acho que existem políticas públicas que deram certo no Brasil. E a partir desse momento nós temos uma experiência, assim, pelo menos uma experiência muito bem consolidada, que foi a redução do homicídio em São Paulo ao longo de toda a década. São Paulo era um dos estados mais violentos do Brasil e hoje é o segundo menos violento. O Rio de Janeiro também tem reduzido suas taxas de homicídio. Pernambuco também está no mesmo caminho. Então, algumas políticas públicas têm se mostrado muito eficazes no controle do crime. Mas, professor, e essa redução nos índices não corresponde a uma redução na percepção da população de que a insegurança está crescendo. E isso é um fenômeno comum? Como é que o senhor interpreta isso? Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Não, é verdade. É muito difícil a redução na taxa de homicídio e nas taxas de crime serem acompanhadas de reduções instantâneas na percepção de segurança. Quer dizer, a percepção de segurança ela varia muito lentamente, ela tem determinantes associados a características individuais, como a idade, como o nível sociocultural da população, e isso faz com que a resposta em termos de percepção de segurança seja muito lenta. Mas isso, de forma nenhuma, é um dado conclusivo sobre o sucesso das políticas públicas. Eu acho que o que a gente tem como sociedade é que refletir, olhar para o que está dando certo. E eu acho que quando eu falo o que está dando certo é redução de crimes graves contra a vida, principalmente. Eu acho que esse é o núcleo, digamos, mais importante da política, é conseguir a redução da taxa de homicídio, porque isso tem um custo muito elevado para a sociedade, o homicídio, a perda de vidas, né? Então, nesse sentido, eu acho que o sucesso tem sido acompanhado de um reconhecimento, uma década depois, no caso de São Paulo, e no caso do Rio de Janeiro e Pernambuco, que são mais recentes nesse caminho, já começa a haver um apoio às iniciativas que propiciaram essas reduções, né? Quer dizer, no Rio de Janeiro, a política de pacificação, e em Pernambuco, o Pacto Pró-Vida, né? Quer dizer, então, são exemplos diferentes, foram iniciativas diferentes, mas que produziram resultados, têm produzido resultados muito importantes em termos de redução de crimes violentos. Nós estamos completando cerca de 10 anos daqueles acontecimentos que chocaram o Brasil inteiro e principalmente São Paulo, que foram aquela rebelião comandada desde o presídio pelo PCC, o primeiro comando da capital. O senhor afirmaria que o crime organizado está sob controle no Brasil, está mais, enfim, o combate ao crime organizado tem surtido efeito? Esse é um tema ainda, diria, de fronteira, em termos de pesquisa, em termos de reflexão de quais as políticas públicas necessárias para fazer frente a esse problema. O crime organizado ele tem muitas faces, ele está presente em várias atividades. Tem um crime associado a drogas, armas, isso é uma conexão sempre muito comum. Há uma novidade da década que são as milícias, que são os policiais militares que começam a se envolver com o crime, com a política, uma ameaça muito séria a qualquer sociedade, esse tipo de conexão, às vezes, do crime com a política. Nesse sentido, as milícias foram até mais bem-sucedidas do que o crime organizado, digamos, tradicional, associado a drogas e armas, que permanece até aqui relativamente à margem da política. É difícil encontrar referências de deputados e secretários de governos estaduais que estejam associados a esse tipo de atividade, né? Crime tradicional, que eu estou chamando a droga e a arma, mas as milícias já têm bancadas, já têm representantes, até porque, pela própria natureza desse crime, são policiais que saem da corporação e vão praticar extorsão em áreas urbanas que também já eram afetadas por crime. Então,
Eu diria que o crime organizado muda, ele tem várias faces, e combatê-lo vai exigir um esforço muito inteligente por parte da sociedade e do Estado, no sentido de identificar essas estratégias, identificar aonde estão essas ameaças, como essa presença se apresenta, né, para a sociedade. E falou-se muito durante muitos anos, sempre que se debate essa questão da segurança pública no Brasil, do despreparo das nossas polícias, especialmente da Polícia Militar, mas também dos policiais civis, e da necessidade das duas forças serem unificadas para evitar problemas, para reduzir custos, essa briga corporativa entre os militares e os civis. Como é que o senhor coloca essa questão hoje no cenário real da segurança pública? É uma questão superada ou se deve tentar, no futuro, promover essa unificação das duas polícias? Eu acho que muito mais importante do que o desenho institucional e as tentativas de mudar o desenho por meio de lei, que ocuparam praticamente uma década de esforço, é pensar numa evolução, eu diria, orgânica, de baixo para cima, a partir das boas práticas, a partir da introdução de mecanismos de gestão no sistema. Veja, eu acho que o exemplo de São Paulo é muito importante. Houve uma redução de quase 80% na taxa de homicídio ao longo de uma década. Isso foi possível com a mesma estrutura que todos os outros 27 estados têm, né? Quer dizer, duas polícias, ciclo incompleto de polícia, todos os pontos que muitos especialistas apontavam como problemáticos não foram resolvidos. E os resultados em termos de mudança de padrão de atuação na investigação de crimes, de indiciamento, de condenação, de efetividade no policiamento ostensivo, tudo isso foi possível dentro desse mesmo desenho. Então, o desenho institucional, a arquitetura aí das nossas instituições, ela é o que é, quer dizer, é um limite como qualquer outro, né? Quer dizer, eu acho que é sempre possível pensar mudanças incrementais que podem melhorar o funcionamento, mas eu apostaria muito mais na introdução de técnicas de informação, no sentido de uso da informação, gestão por resultado, né? E qualificação para o trabalho de polícia, para o trabalho ostensivo e o trabalho de investigação policial. Se eu lhe perguntasse qual o calcanhar de Aquiles, qual o ponto fraco hoje do setor de segurança pública no Brasil, o que é que o senhor apontaria? Eu acho que é um sistema estadual, né? Portanto, ele tem realidades muito diversas. Né? Então, isso é uma coisa importante. E eu acho que um grande problema é como o efetivo das polícias militares é distribuído no espaço. Sabe, a polícia militar, muitas vezes, em muitos estados do Brasil, ela é utilizada como uma força de proteção de autoridades públicas. Então, você olha o emprego de efetivo, proteção de juiz, de deputados, motoristas de deputados, juízes e secretários. Então, você tem ali uma estrutura do Estado que consome praticamente o efetivo da polícia. Tipo desvio de função. Absolutamente, um desvio de função. Quer dizer, então, isso é um problema que afeta o posicionamento do policiamento ostensivo, né? Quer dizer, eu acho que é muito importante as polícias estarem distribuídas onde há crimes, onde há demanda pelo serviço da polícia. Isso é a primeira batalha, posicionamento, digamos, a distribuição. A segunda questão é muito importante, ainda no âmbito do trabalho de polícia, é o trabalho de investigação, que é muito pouco ainda. Quer dizer, você tem discrepâncias, por exemplo, o Rio de Janeiro tem 3% aproximadamente, subiu de 3% para 8%, depois de um grande esforço, de homicídios elucidados, no sentido que o autor é apresentado à justiça. Em São Paulo é quase 60%. Não significa 60% de condenação, porque às vezes o autor pode estar foragido, mas 60% de identificados e levados à justiça com identificação de autoria. Então, essa discrepância de 60 a 8 a 3, que é, né, digamos, é o padrão nos estados no Brasil, precisa ser resolvido. Precisa ter um aumento da capacidade de investigação das polícias para coibir o crime efetivamente. E o senhor não acha que há necessidade de se investir também na formação dos policiais, enfim, para que eles tenham condições de atuar dentro da legalidade, que não se deixem corromper?
Como é que o senhor vê essa questão do despreparo das forças policiais brasileiras? A formação é um gargalo importante, tem que ser resolvido. Agora, eu acho que o grande assim, descoberta em termos de como fazer essa formação é que, na verdade, o policiamento ele é múltiplo, ele não pode ser uma formação dentro de uma doutrina única, de policiamento comunitário, por exemplo. O policiamento comunitário é muito importante, mas é uma tática de policiamento. Ela vem junto com outras. Há lugares onde o crime apresenta de forma muito agressiva, o policiamento comunitário não se aplica. E o policial, o comandante, o policial militar precisa ter uma colete, a prova de bala, fuzil e etc, etc. Como é, por exemplo, a pacificação no momento inicial. Depois ela tem um processo de polícia de proximidade. Então, o que é preciso é que a formação ofereça aos comandantes de polícia, aos comandantes de unidades de polícia nos estados do Brasil, diversidade. Entendeu? Eu acho que o que a gente não tem hoje tem uma discussão muito doutrinária sobre a formação, como se o policiamento comunitário e o modelo único de policiamento fosse a saída. Quer dizer, o policiamento comunitário é fundamental, mas ele tem que vir junto com outras ferramentas, né? Isso tem que ter policiamento tático, policiamento com moto, policiamento de ronda escolar, são situações diferentes, quer dizer, então os problemas são diferentes, as áreas são diferentes, a população tem demandas diferentes e a polícia tem que estar preparada em termos de qualidade para oferecer esse serviço. Então essa é como se fosse uma template de serviços, né? Policiais e não insistir, digamos, num modelo de policiamento único, que eu acho que hoje é um debate está um pouco travado em torno da necessidade, como se o policiamento de proximidade, comunitário, fosse a única ferramenta necessária para enfrentar esse problema. Sei.